Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Essa linha um pouquinho editorial que o nosso canal às vezes segue também, de analisar algumas tendências, né? Eu não tenho a menor pretensão de ser especialista em tendências, pelo amor de Deus. Eu acho que não existe especialista em tendências, porque tendências não são nem modas, são apenas uma possibilidade do que vai acontecer. Mas existem alguns assuntos que se tornam tendências, que se tornam modas momentâneas, né? E um dos assuntos que eu tenho para abordar com vocês é a questão da diferença cultural brutal entre o Oriente e o Ocidente. Eu já gravei um vídeo falando desse assunto, tá? A diferença enorme que existe entre a preservação da cultura anterior, mais antiga e muito mais antiga, da famosa cultura milenar do Japão, da China e de outros países do Oriente, do Extremo Oriente. Já no Ocidente, a coisa é exatamente o oposto. Nós temos uma tendência a simplesmente detestar tudo aquilo que aconteceu antes da gente. Não vale a pena, não presta, é coisa velha, não vale nada. Isso é uma tendência muito clássica da cultura ocidental. Se você for analisar historicamente os modismos, a própria arte de uma forma geral, você vai perceber que todo novo movimento artístico tem quase que como uma obrigação suplantar tudo que havia antes dele. Tudo que havia antes de nós não vale nada, não presta, tem que ser jogado fora, tem que ser destruído. Nós temos que construir uma cultura nova. Isso é um clássico da cultura ocidental, tá? Mas chega a ser impressionante. Se você estudar um pouquinho de história, história da arte principalmente, você vai perceber essas oposições radicais entre um movimento artístico e o movimento artístico seguinte. Isso aí é clássico, tá? Quem estudou um pouquinho de arte sabe do que eu estou falando. E nós vivemos um momento tão radical nessa história de superposição total e completa de tudo que havia antes, que isso começa a querer acontecer de 10 em 10 anos, ou às vezes de 5 em 5 anos até. Isso foi. O que me chamou a atenção isso? É a tendência absurda que nós temos na cultura ocidental dos históricos já remakes, né? Em inglês, né? Refazimento. Você pega uma obra lá de cinema, de série, de quadrinhos, de seja lá o que for, e você refaz completamente, porque o que havia antes não presta mais, não vale mais nada, a gente tem que fazer isso funcionar de um jeito diferente e revisar, porque aqueles caras não sabiam nada, eram completamente ignorantes, né? Produziram uma coisa que não tem mais valor nenhum. Isso aí já é antigo, isso já é bem antigo. Isso aí já remonta uns 20 anos ou talvez um pouco mais. E agora, já também há uns 10 anos para cá, existe uma tendência ainda mais radical, que é o reboot. O que é o reboot? É o reinício. O reinício, né? Aqui a gente gosta de falar tudo em inglês, né? Então é remake, reboot, plot twist. É o brasileiro incorporando tudo que o americano fala. Depois ele odeia o americano não presta. Mas a gente absorve tudo que eles falam e transforma em língua portuguesa. Então, o plot twist, o remake e o reboot. Agora, na altura do reboot, é uma coisa ainda mais radical, porque você simplesmente diz assim, não, tudo que existia antes não vale mais. Toda a história anterior do personagem, toda a bagagem do personagem não conta mais. Vamos contar o personagem a partir da sua origem. Isso é o reboot. Reboot do Super-Homem. Super-Homem, que é um personagem de 1938. Aí já teve pelo menos uns 2 ou 3 reboots, fora a morte do Super-Homem, que já foi um certo reboot, né? Mas tirando a morte do Super-Homem, você já teve o quê? Já teve os Novos 52, já teve o Renascimento, já teve não sei o quê. E você vê cada vez mais enfática essa ideia da apropriação cultural. De você dizer que tudo que existia antes não vale mais nada. Quem criou fui eu. Quem está determinando como o personagem existe, como a história vai ser contada, sou eu. Esquece o que existia antes. Não, o Super-Homem não é mais aquele de 38. Quem é o Super-Homem de 38? E eu não estou falando de uma evolução natural, orgânica do personagem. Porque todo personagem que vive tantos anos quanto o Super-Homem, né?
que daqui a pouco vai completar 100 anos, em 2038 ele vai completar 100 anos, é um personagem que sofreu alterações naturais, orgânicas, de adaptação, de atualização. Isso faz parte da brincadeira, claro que faz. Agora, o remake e o reboot, principalmente o reboot, ele quer dizer claramente para você, olha só, não vale mais do que você sabia até hoje. O que vale é o que eu estou te contando a partir de agora. Isso é de uma coisa tão radical, tão absurda, tão sem sentido, tão grosseira, tão, sei lá, ignorante mesmo, que eu fico impressionado com muita gente que absorve isso como se fosse natural, como se fosse reboot, remake. E daí? O que existia antes não presta mais, só vale o que presta agora. Então isso é extremamente cansativo. Se você pensar num personagem mega clássico, que é o que eu citei aqui do Super-Homem, que teve um crescimento natural, espontâneo, de 38 até, vamos supor aí, 98, né? 48, 58, 68, 78, 88, 98. Durante 50 anos, o Super-Homem teve um crescimento natural, espontâneo, se adaptando às novas gerações, às novas tendências, a coisa toda. Só que, de repente, mataram o Super-Homem e começou do zero de novo. E depois já teve o Renascimento, já teve os 952, já teve não sei o quê, e agora já tem o novo, já tem o Sem Limites, né? Isso é só um exemplo, tá, gente? Isso é só um exemplo. Você pode puxar esse meu exemplo para diversas outras obras, de diversas outras áreas. Livros que são reescritos, filmes que são refeitos, e normalmente fracassam retumbantemente. O que tem de remake, que é muito pior do que a obra original, é uma lista interminável. Mais fácil é você fazer uma lista dos remakes que foram bem feitos, que valeram a pena, que têm alguma relevância, ou que pelo menos conseguiram ser um pouco melhor do que o original. E o reboot, então? O reboot, então, é a pior coisa do mundo. É aquela coisa extremamente radical de dizer assim, olha, tudo que aconteceu até agora não vale mais nada. Você começa a partir de agora. É aquela coisa determinante de dizer como é que você tem que pensar, como é que você tem que falar, como é que você tem que pensar, do que você pode gostar, do que você não pode gostar. É uma linha extremamente dolorida, difícil de quem é mais antigo, de quem é mais velho, como eu, aceitar com naturalidade. Mas eu vejo gente da minha idade que aceita isso tudo com muita naturalidade, né? Tudo que havia antes não vale mais nada. É a partir de agora que vale. É dessa forma que você tem que falar. É dessa forma que você tem que pensar. Será que é por aí? Será que não está na hora da gente aprender que nós vamos aprender muito mais com a cultura mais antiga, com os erros do passado, com os acertos do passado? Ou será que vai continuar valendo meramente essa questão da apropriação cultural? Não. Eu sou o dono da cultura atual. Eu sou o artista atual. Só vale o que eu estou criando daqui para frente. E daqui a pouco, daqui a uns 5 anos, 10 anos, já entra outro dizendo a mesma coisa e apagando o anterior. Quantas histórias continuarão sendo assim? A história do Ocidente vai ser eternamente reescrita a cada novo interesse, a cada nova realidade, a cada novas pessoas no poder. Nós vamos reescrever a história do Ocidente? O do mundo? Até a próxima.